Meus amados irmãos, está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, capítulo 4, verso 2, que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Agora, suportar é diferente de aceitar. Você não pode aceitar uma visão, uma revelação, um sonho que é contraditório à Bíblia. Você não pode aceitar. Você tem que ser guiado pelo que está escrito. Mas tem igreja que a revelação que alguém tem lá tem mais validade do que o que está escrito. Eu não vou falar o nome dela agora, mas vou falar posteriormente. Então tem muitas igrejas que é dirigido por profecia. Tem irmãos que eu preguei lá no Rio, numa igreja muito grande, tinha mais ou menos 1.000 pessoas, e eu comecei a pregar e levantou lá 2 profetas lá e quis atrapalhar a pregação e eu bati palma e mandei eles parar. Falei, agora eu estou pregando, depois vocês profetizam. Então é o seguinte, não tem esse negócio. Ah, não, mas o irmão está impedindo Deus falar. Então, quando eu estou pregando, quem está falando é eu. Não é Deus, não. A maior mensagem é pregação. Agora, a profecia, a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ele pode segurar a profecia para a hora própria, depois profetizar. Agora tem um pastor ali pregando, aí vamos ouvir um irmão pregar. Aí levanta o irmão, prega lá um texto da Bíblia e diz que Deus falou para ele pregar. E é contrário à Bíblia. É contrário à Bíblia. Então, o pastor verdadeiro, ungido por Deus, que tem conhecimento bíblico, é dever dele falar para a igreja que aquela profecia é contraditória. Ou senão ele pega depois do culto, ele chama aquele irmão ou a irmã no escritório e fala, o que você profetizou é da carne, ou é sua mesmo, ou é do diabo. Então você vou te dar uma oportunidade para você ir lá no púlpito desfazer. Se ele falar, não vou, então o pastor vai no altar, no culto seguinte, e fala. Fala, aquela profecia que houve aqui não está de acordo. Mas ele tem que mostrar na Bíblia onde é que a Bíblia reprova aquele versículo, aquela profecia, ou aquele sonho, ou aquela revelação. Foi o Espírito Santo que revelou. O Espírito Santo entra em contradição com a Bíblia, ou o autor da Bíblia não é o Espírito Santo? É o Espírito Santo que é o autor da Bíblia. Então você não pode. Aí a gente suporta um irmão que tem o espírito errado, que está entrando em contradição com a palavra, não foi bem doutrinado. Não foi doutrinado. E aí ele tem lá um dom que ele aprendeu com alguém errado, e ele pega e fala que Deus está falando através dele. Não está. É ele mesmo que está falando, ou emoção, ou maligno. Então nós devemos suportar, é uma paciência, é um período de tempo. Aí nós vamos orar por aquele irmão, ou por aquela irmã, por aquele pastor, por aquele ancião. Nós vamos orar, crendo que Deus vai tirar dele aquele espírito de mentira, aquele espírito do engano, porque está pregando o que não está na Bíblia. Olha, irmãos, nós estamos, é um grupo, a Bíblia como ela é. Nós estamos fazendo a Bíblia funcionar. Não é mais uma organização que está surgindo. Não. Aonde nós vamos ficar com medo de perder o fulano, o ciclano, o bertano, e aí vamos aceitar o que não está na Bíblia. Não. Nós podemos suportar por um período. Agora, a fé
Pela fé, a gente está vendo que ele ou ela vai mudar, vai ser libertado daquele espírito errado. Assim como muitos irmãos estão saindo de uma determinada igreja, que o homem lá manda mais do que a Bíblia, aonde coloca um quadro que está lá, que diz que é Jesus. Não é. Então nós temos que combater todo espírito contrário à palavra de Deus. Nós temos que combater. Agora, nós estamos suportando. Nós amamos até os nossos inimigos. Nós amamos esse irmão, essa irmã, que está profetizando, que está pregando errado. Amamos, mas nós não podemos aceitar aquele joio, semear o joio no meio do povo de Deus, que é o trigo. Não podemos. Não, se você vê alguém com joio, o que é joio? É tudo aquilo que não é da Bíblia. Então, dormiu o vigia e aconteceu de semear o joio. Eu não quero entrar nessa mensagem do joio. Eu estou querendo falar sobre paciência, sobre fé. Irmãos, nós cremos que você vai mudar. É por isso que nós estamos te tolerando no grupo. Do contrário, nós não vamos te tolerar. Se você declarar que não vai aceitar a Bíblia, então você tem que sair. Porque não andarão dois juntos se não estiver de acordo. Nós temos que estar no mesmo espírito, na mesma fé. A Bíblia diz que há um só Deus e um só batismo. Agora você vai numa igreja que batiza, você foi batizado corretamente, de acordo com a Bíblia, mas eles não dão valor naquele batismo que você teve e quer te batizar novamente. Se você não aceitar o novo batismo, você não pode tomar ceia e nem pode congregar com eles. Então essa igreja, ela é dona, ela é maior do que a Bíblia. Ela é uma igreja absoluta. E nós sabemos que a absoluta é Deus, mais ninguém. Então eu peço aos irmãos que examinem mais quando você for pregar ou dizer um sonho ou uma revelação ou uma profecia. Porque tudo que você falar no grupo, para o povo, se não tiver na Bíblia, alguém vai te chamar. Seja eu, seja outro pastor, ou seja um obreiro, mesmo que ele não seja pastor. Mas ele tem o dom de Deus e sabe o que é de Deus e o que não é. O que a Bíblia não aprova não é de Deus, pronto. Encerrou. Agora, pega versículo. Quem quer fazer confusão também, pega versículo dali, da acolá, para entrar em contradição. Entendeu? Quer questionar. Vamos ter paciência com os irmãos que não está entendendo as escrituras, está pregando erradamente o que não está escrito, está profetizando, está tendo revelações, visões, que a Bíblia não aprova. Nós estamos tendo paciência, estou falando isso, repetindo, mas não estamos aceitando. Aceitar é ser passivo, é viver no mesmo espírito. Não. Então eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, não aceite nenhuma doutrina errada. É melhor aquela pessoa ir procurar outro caminho, porque o caminho de Jesus, ele diz: quem quiser vir atrás de mim, tome a sua cruz. Se tiver alguém andando e não está levando a cruz, está errado. Então que Deus abençoe todos nós e que possamos combater a doutrina diabólica, a doutrina do homem, o ensinamento perverso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.